questão. Aqui, quem já teve uma ideia? Levante a mão, por favor. Ótimo. Mais uma questão. Quem já teve uma ideia que considerou ser uma ideia brilhante? Levante as mãos. Maravilha! A última questão e não menos importante. Quem já teve uma ideia que considerou ser brilhante e colocou em prática, transformou em projeto? Uau! Pelo que nós notamos, o problema da humanidade nunca foi falta de ideias. Porque todo mundo aqui levantou as mãos. Já teve ideias brilhantes. O problema da humanidade sempre esteve na capacidade de transformar as ideias em projetos e transformar os projetos em projetos que impactam e transformam vida. E é sobre isso que nós vamos aqui falar. Sobre mim, já falaram tão bem, vamos avançar. Então, conforme eu ia dizendo, ideias, todos nós temos. Todos nós temos a capacidade de gerir ideia. O problema da humanidade nunca foi a falta de ideia. Na verdade, o nosso real problema é o excesso de ideias. Como assim? Quando nós temos ideias excessivas e não conseguimos tornar essas ideias em projetos execuíveis, a nossa mente adoece e o nosso corpo também. Isso está comprovado cientificamente. O que acontece? Nós ficamos tão impactados, ou empatados, não impactados, empatados com as ideias que nós criamos e não conseguimos transformar estas ideias em projetos, e isso traz consequências graves para nós. O excesso de ideias não executadas tem trazido consequências emocionais, psicológicas gravíssimas, pois nós vivemos em uma geração que temos abundância de pensamento e escassez de ação. E isso traz sérios problemas como esses que vamos ver a seguir. Ansiedade, depressão, irritabilidade. Os estudos indicam que nós somos a geração que mais sofre com ansiedade, depressão e, consequentemente, também somos a geração que mais sofre com irritabilidade. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque justamente somos a geração que mais tem geração de ideia dentro dela. Somos a geração que mais pensa. Somos a geração que mais pensa por quê? O pensamento, como todos nós sabemos, é fruto daquilo que nós vimos, ouvimos, sentimos. E nós, mais do que nunca, temos muito acesso a conteúdos. Nós temos acesso a conteúdos em todos os momentos. Em todas as redes sociais, em cada segundo é postado um conteúdo novo. Em cada segundo temos mais do que um conteúdo a ser postado. A informação não tem nos faltado, mas o que tem nos faltado é a capacidade de transformar os nossos pensamentos e ideias e as nossas ideias em projetos que geram transformação. E é isso que nós iremos aqui aprender. Então, o excesso de informações que nós temos faz com que nós nos tornemos pessoas paralisadas. E aqui entra o meu tema. O que é que tem a ver? Pensamentos, excesso de pensamento, com o meu tema que é do silêncio à ação. Como gerar projetos que impactam vida, que transformam vida e geram impacto. O que é que tem a ver tudo isso? Conforme eu estava a dizer anteriormente, o que tem trago problemas para a nossa geração é o excesso de informação. E logo, o primeiro passo para que nós possamos ter uma ideia que transforma a vida é a capacidade de nós aceitarmos e assumirmos o silêncio. É necessário que nós aprendamos a contemplar o silêncio. A falta da capacidade de ficarmos em silêncio com nós mesmos faz com que não tenhamos a capacidade de gerar ideias impactantes. O que acontece? O pensamento é um fluxo. Nós recebemos esses fluxos, essas informações de todos os lados. Mas nós precisamos de momentos de silêncio. E o silêncio que eu estou aqui a dizer não é um silêncio qualquer. É o silêncio contemplativo. É o silêncio que nos permite contemplar o nosso interior, analisar o conhecimento que nós adquirimos. Então, nós temos que ter a capacidade de ter o silêncio contemplativo. Okay. Conforme eu já havia feito a apresentação do meu tema, é do silêncio à ação, como criar projetos que transformam vidas e causam impacto. Eu vou agora, antes de qualquer coisa, trazer para vocês a definição de ideias.
Porque projetos partem de ideias e nós precisamos compreender o que é ideia. Ideias é a organização criativa dos pensamentos. O que quer dizer que o pensamento é um fluxo e a ideia é a canalização deste fluxo. Por essa razão que para criarmos um projeto que transforma a vida e gera impacto, temos que seguir esses 4 passos. Primeiro, contemplar o silêncio. Acho que aqui a estrutura está meio desorganizada, mas é o silêncio contemplativo. Conforme eu ia dizendo, nós temos que ter a capacidade de ficar em silêncio. O que tem matado as nossas ideias é a nossa incapacidade de ficar em silêncio. Estamos 100% conectados. Vivemos a todo instante conectados. O que acontece? Estamos conectados e não conseguimos liberar o fluxo. Estamos sempre a receber fluxos. Sempre que nós estamos conectados, nós recebemos fluxos, não liberamos os fluxos. Então, há necessidade de pelo menos por 10 minutos no seu dia, 5 minutos no seu dia, você tirar um momento de contemplação para liberar o fluxo do que você recebeu ao longo do dia. O segundo passo é estruturar a ideia. E aqui entra a escrita criativa. Acho que está um pouco distorcido. Mas aqui entra a escrita criativa. Conforme eu disse, a ideia é a organização criativa dos pensamentos. Criativa, não crítica. Criativa, não acusativa. Nós temos que ter a capacidade de pegar naquilo que está em nossa mente e estruturar, escrevendo. Eu sei que muita gente tem dificuldade com a escrita, mas hoje em dia já temos aplicativos que nos ajudam a falar e ele transcreve. Então, sempre que tens alguma ideia, o espaço para transformar a tua ideia em um projeto que transforma a vida e gera impacto é este. Primeiro, mantenha silêncio, aprecia a ideia. Segundo, estrutura a ideia através da escrita ativa. Repito, para quem tem dificuldade de escrever, pode liberar o fluxo através da fala. Existem aplicativos que tu falas e vai transcrever. Mas esse processo é muito importante, porque é a partir deste processo que você vai ter a capacidade de tirar a ideia da mente e colocar no papel e vais poder seguir o próximo passo, que é organizar. Nós nunca podemos evoluir enquanto não tivermos a capacidade de organizar as nossas ideias. A tua ideia nunca se transformará em projeto enquanto tu não tiveres a capacidade de organizar a tua ideia. E depois de organizar a tua ideia, vem um ponto que eu acredito ser o ponto crucial para tirarmos qualquer projeto do papel e transformar em realidade, que é a fragmentação da ideia. O que acontece com a fragmentação da ideia? Eu coloquei aqui a teoria do bolo. Nós temos uma ideia. A ideia que nós temos é do bolo pronto. Conseguem ver o bolo pronto? Um bolo lindo, está aqui pronto. Mas nós sabemos que para chegar a esse resultado, não foi de repente. O bolo estava pronto na nossa mente, mas não estava pronto na realidade. É ali que entra o passo que eu considero ser o mais importante, fragmentação da ideia. Com certeza que neste bolo, nós vimos bolo, mas dentro deste bolo, as pasteleiras sabem que tem farinha de trigo, tem fermento, ovo, açúcar, mais manteiga, leite, tem o próprio chocolate, porque é um bolo de chocolate, fermento, sim, e ainda tem os elementos que não fazem parte do bolo, mas que permitem que o bolo seja feito. O forno, a forma, o gás, ou o micro-ondas, né? Pode ser feito pelo micro-ondas. Então, nós vimos o bolo feito. Quando nós temos uma ideia em mente, nós temos a ideia feita. Eu, quando tive a ideia de criar a revista Mulheres na TI, eu tive a ideia de uma revista internacional. Tenho essa ideia de uma revista internacional, de uma revista com alcance internacional, porque a problemática das mulheres na engenharia não é uma problemática local. E eu tive a ideia de uma revista internacional não apenas por causa da problemática, mas também para poder impulsionar as mulheres locais a nível internacional. Mas é claro que a revista, na minha cabeça, está num nível, no físico não era. Quando eu tive essa ideia,
Ninguém conhecia a revista Mulheres na TI, estava na minha mente. Hoje todo mundo conhece, hoje muita gente conhece, mas as pessoas não conheciam, estavam na minha mente. Então tive que fragmentar a minha ideia para poder ter soluções. Por que muitas das ideias param no momento do papel? Param apenas na ideia, porque não temos a capacidade de fragmentar. Eu, Maria do Céu que era, não tinha capacidade de criar uma revista tão grande como essa. Não tinha capacidade de criar um projeto tão grande como esse. Mas o que acontece? Você vai começar com os primeiros passos. Vou fragmentar. O que eu preciso para criar esse bolo tão lindo? Quais são os ingredientes que eu preciso? Farinha. Ok, não consigo comprar a farinha, o fermento, o bolo, a manteiga ao mesmo tempo, mas consigo nesse momento comprar o cartão do ovo. Vou comprar o cartão do ovo. Conseguem perceber a analogia? Não consigo comprar neste momento a manteiga porque está cara, mas tem o meu vizinho que vende açúcar de 300, vou comprar açúcar. Amanhã compro a farinha, depois da manhã compro o fermento e quando eu der por conta, depois de 7 dias, tenho todos os ingredientes necessários para poder fazer o meu bolo. Enquanto você olhar para a tua ideia apenas como grande, não tiver a capacidade de fragmentar, a tua ideia nunca se transformará em um projeto. A tua ideia vai sempre morrer. Porque não vou te mentir, criar projeto dá medo. E na verdade todo projeto grandioso deve te desafiar. Deve não te criar medo. Eu quando pensei, Woman Talk, meu Deus, que ousadia! Olhei para aqui, nunca vi ninguém realizar. Mas tem que dar medo mesmo. Primeiro passo, local. Começa sempre por aquilo que está ao teu alcance. No exemplo do bolo, quero fazer um bolo. Ok. O que está ao teu alcance? Decidir se será um bolo normal, de laranja, de chocolate, de banana. Está ao teu alcance. Queres um bolo? Ok, decide. Quero bolo de chocolate. Ok. Já tenho um passo dado. No meu caso, decidi criar a revista. Primeiro caso, que esteve dentro do meu alcance, não precisava de ajuda de ninguém, decidir o nome. Pesquisei e cheguei à conclusão do nome. Segundo passo, que esteve ao meu alcance, não teve na mão. Comece sempre com o passo que está ao teu alcance. Não se iluda. O mundo não ama a tua ideia. O mundo ama o teu resultado. Quem ama a tua ideia és tu, porque tu és a única que consegues ver este bolo feito. O mundo não consegue ver o bolo. Então, o mundo não ama a sua ideia, ama o teu resultado. Então, trabalhe para que a tua ideia se transforme em um resultado, começando por fazer aquilo que está dentro do teu alcance. Só depois de fazer o que está dentro do teu alcance é que poderás pedir com a ajuda dos outros, porque sempre precisaremos de ajuda de terceiros para que transformemos o nosso projeto em um projeto grandioso. Não se cria projetos grandiosos sozinhos. Eu tive a ideia, vou voltar à minha história da revista Mulheres na TI, tive a ideia, escolhi o nome, escolhi a natureza da revista, escolhi tudo, mas chegou um momento, eu não podia fazer uma revista e ser eu mesma a ser destacada. Eu não podia fazer uma revista em todas as edições, só publicam a engenheira Maria do Céu. Não pode! Ali entra os outros. Selecionei as 3 engenheiras que eu acredito serem nesse momento em Angola, as engenheiras que têm gerado grande impacto, e comecei por aquela que eu acreditei que seria a mais acessível. Não por ser a menos competente, mas por ser aquela que se apega à causa da visão. E nós temos que entender. Quando você tem uma ideia, muitas das vezes as nossas ideias morrem porque nós apresentamos as nossas ideias, os nossos projetos a quem não está alinhado ao nosso propósito. E eu selecionei. A Floripse não sabe, mas ela foi a segunda eu a contactar. Ela estava na minha lista das 3 primeiras, mas ela foi a segunda a ser contactada. A primeira não me deu retorno imediato. Ali entra o outro bloqueio que eu quero vos apresentar. Não desistam no primeiro obstáculo. Você imagina se no primeiro obstáculo que eu tive, eu desistisse? O que seria? Não tive retorno imediato pelo prazo que eu tinha de lançar a ideia. Contactei a Floripse, que seria na verdade a segunda, e foi uma recepção imediata, e a revista é o que é hoje. Imaginem se eu parasse no primeiro obstáculo.
E nem sempre o obstáculo é causado por maldade, nem sempre o obstáculo é causado por birra. Muitas das vezes, do outro lado também não teve disponibilidade. Mas nós, por causa de muitas das vezes nosso complexo de inferioridade, quando ouvimos um não, já desistimos. Por favor, tens a tua ideia? Acreditas nela? E sabes que ela tem o potencial de transformar mais vidas além da tua? Não desista. Obstáculos acontecem com boas ou péssimas ideias. E se a tua ideia é uma boa ideia, então continua. Todas nós que estamos aqui, certamente para chegarmos aqui, nós tivemos alguns obstáculos. Mas estamos aqui. Se eu for sentar com cada um que está aqui e perguntar como é que foi para ti chegares até aqui hoje, certamente escutarei uma história. Mas, não obstante as histórias, as pessoas chegaram. Há um brasileiro que diz sempre, o Pablo Marçal, quem é bom em contar histórias, não é bom em mais nada. Apesar das nossas desculpas, das nossas histórias, temos que ter a capacidade de seguir em frente com o nosso projeto. Temos que ter a capacidade de seguir em frente com aquilo que é o nosso sonho. E já para terminar, eu quero aqui deixar um apelo. Aquilo que eu considero a maior armadilha para a realização de qualquer projeto. A armadilha do perfeccionismo. Infelizmente, as pessoas que gostam de criar projetos caem muito nessa armadilha. Eu só farei se for perfeito. Eu só irei fazer se for tudo. Se é branco, tem que ser branco sem nenhuma mácula. E isso faz com que haja bloqueio. Guardem bem isso. O perfeccionista não faz até que esteja certo. O excelente faz até que se torne o melhor. E é isso que nós devemos fazer. Troque o perfeccionismo pelo excelentismo. Só assim você poderá romper com a barreira. Todas nós que estamos aqui temos a capacidade inata de criar e gerar projetos que transformam vida e geram impacto. Não te deixes parar pela barreira do perfeccionismo. A Floripsis falou muito bem. Não começou sendo gestora. Não começou no topo. Então, aprenda. Nada é perfeito até que você decida marcar o primeiro passo. Faça até que se tornes a melhor. Não deixes de fazer enquanto não fores a melhor. Eu aqui vou já avançar. São 7 passos práticos para nós podermos tirar o nosso projeto da mente e colocar em ação. Depois vamos partilhar isso. Eu já dei. É um desafio de 7 dias. E eu peço que façam. E depois marquem a revista, por favor. No primeiro dia, tire pelo menos 20 minutos, fique em silêncio. No segundo dia, pratica a escrita criativa. Escreva o teu projeto. No terceiro dia, organiza o teu projeto. No quarto dia, usa a técnica da fragmentação. No quinto dia, marque o primeiro passo, aquilo que estiver ao teu alcance. Se for o nome, se for o logotipo, se for a natureza do projeto, marque. No sexto dia, conexão. Conecte-se com aquela pessoa que sabes que pode te ajudar a tirar o teu projeto do papel, a tua ideia do papel e tornar-se uma realidade. No sétimo dia, consolidação. Vamos repetir o processo até que a tua ideia se transforme em um projeto que gera transformação para as outras vidas. E para terminar, o silêncio fala. Ação transforma. Há vidas esperando pela tua ação e pelos teus projetos. Por favor, não seja egoísta. Tira a ideia que está dentro de ti e transforme vidas. Obrigada.